Amados, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 2 e vamos ler apenas 2 versos, mas eu gostaria que os amados continuassem com essa carta aberta para que nós possamos percorrê-la mais um pouco. 1 Pedro, capítulo 2, os versos 11 e 12. Amém? Diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito e misericordioso Pai, queremos, Senhor, nessa noite agradecer-te por o Senhor ter nos trazido até aqui nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvarmos e engrandecermos o teu santo nome, Pai. Ó meu Deus, também queremos te pedir nessa noite que o Senhor venha tomar as nossas mentes cativas, para que tudo quanto o Senhor queira falar conosco nessa noite seja absorvido, Pai, para que saiamos daqui entendedores daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Pai, a transmitir tão somente aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ser com esse pobre pecador. É assim que nós te oramos, Pai, agradecidos por tudo e também pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amados, eu pedi que vocês deixassem aberto ainda, que nós vamos percorrer um pouco. E numa das Bíblias que eu estava estudando, ela me deu uma temática para essa mensagem. 1 Pedro 2, 11 e 12, por enquanto. E seria como tema a conduta cristã em uma sociedade pagã. Um tema bem propício ao que nós estamos vivendo. Amados, nessa carta, principalmente a partir do capítulo 2 agora, Pedro, ele vai nos advertir sobre os deveres, ou os nossos deveres de cristãos. Ele faz uma ponte entre o que Deus concedeu aos cristãos e com isso deve agora refletir no mundo de forma que aproxime outras pessoas a Deus. Pedro aborda aqui a questão da submissão no contexto do governo, do trabalho, da família, da igreja, visto que Deus instituiu lá o governo humano e a igreja. E tem o direito de dizer como essas instituições devem ser administradas. A ideia de que Deus, Ele preparou tudo isso para nós. Ele quem direciona tudo isso e como nós devemos nos portar, como nós devemos fazer. Pois o mesmo Deus que salva seu povo, Ele também requer desse mesmo povo obediência em todas as áreas de sua vida. Não é só na nossa vida religiosa, mas na nossa vida secular, mas na nossa vida familiar. O versículo que nós lemos, os versículos que são o 11 e o 12, que diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma,
tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então aqui começa a nos chamar a atenção de como é que deve ser o comportamento cristão. Como é que deve ser o nosso comportamento? Em primeiro lugar, os cristãos, eles são alvo do amor incondicional de Deus. Eles foram chamados das trevas para a luz, do pecado para a santidade. Nada podemos fazer para Deus nos amar, menos ou mais. Pois a causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Ele nos amou primeiro. Não foi porque fomos bons e Ele nos ama muito, ou porque somos ruins que Ele nos ama pouco. Mas partiu de Deus nos amar. Em segundo lugar, como cristãos, somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Somos estrangeiros residentes. Estamos por aqui por uma temporada. Logo, nós não podemos nos apegar a esse mundo nem às coisas desse mundo, porque haverá um tempo em que nós teremos que retornar ao nosso lar. Visto que não nossa cidadania, ou nós não nascemos do mundo, mas nós nascemos do amor de Deus, nós nascemos do alto. Nós somos uma classe de habitantes sem plenos direitos de cidadania, por isso que somos forasteiros. Que se detêm num lugar por certo tempo, mas não se configuram como cidadãos. Nós não somos cidadãos aqui. O povo de Deus não tem cidadania permanente aqui. Nascemos do Espírito, nascemos de cima, porém, nossa pátria está nos céus, e não aqui, como fala em Filipenses 3:20. Estamos aqui numa breve passagem. Não temos casa permanente. Habitamos na terra apenas por um breve tempo, e comparado a um sopro, que ainda que seja 100 anos, será muito breve, pelo que teremos de viver na eternidade. Não adianta nos apegarmos às coisas desse mundo, porque somos apenas visitantes. O cristão não pode se moldar a este mundo, porque ele não é deste mundo. Cristo não nos resgatou para sermos iguais, mas Ele nos resgatou para sermos diferentes. E a ideia do texto de como a peregrinos e forasteiros abstenhais de tudo isso, não se apeguem às coisas que o mundo oferece com facilidade, porque isso requer um preço. Isso vai nos moldar de acordo com Ele. Em terceiro lugar, temos que olhar para nós mesmos como guerreiros espirituais. Porque a nossa vida cristã é um campo de guerra. E o interessante é que nós não batalhamos contra o nosso próximo, a quem nós vemos. Mas nós batalhamos com o inimigo de nossas almas. Ou devemos batalhar. Não podemos deter ira, não podemos nos levantar contra o nosso irmão, porque a nossa briga não é contra a carne, mas contra o diabo. Amados, a nossa verdadeira luta não é só contra os nossos irmãos, ou não deve ser contra os nossos irmãos, mas sim contra as paixões que há dentro de nós. No texto que lemos nesses versos, Pedro ele destaca a necessidade de nos abstermos das paixões carnais. E que paixões são essas? Dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, como está lá no capítulo 4, verso 3. Ele vai dizer, abra mão de tudo isso,
E o interessante é que domingo, o pastor falando sobre isso, eu tinha rabiscado algo e a gente vê a conexão que Deus tem colocado para nós trazermos as mensagens. Voltar, para que nós nos voltemos à santidade. Busquemos uma santidade, uma mudança, para abrirmos os nossos olhos e entendermos que não somos velhas criaturas, mas somos novas criaturas. E se Deus assim nos resgatou e Ele nos ama e Ele tem nos direcionado, nós temos que dar ouvido ao que Ele deseja de cada um de nós. Nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo para que Ele nos conduza pelo caminho o qual Cristo preparou para nós. Em quarto lugar, nós cristãos somos exemplos de conduta irrepreensível no mundo hostil. Nós temos que ter essa mudança na nossa conduta e o mundo tem que notar essa mudança em nós. Mantendo exemplar o nosso procedimento em meio aos gentios, para que naquilo que falam mal contra nós, como malfeitores, eles vejam que estão equivocados. Os não salvos, eles nos observam e procuram desculpas para rejeitar o Evangelho devido às nossas falhas. Os cristãos aqui estavam sendo acusados injustamente por muitos delitos e crimes contra o imperador. Estavam debaixo de uma intensa hostilidade e sofrendo grandes injustiças. E aqui o desafio para os cristãos era manter o procedimento exemplar, mesmo quando alvos de maledicência. Pedro dizia, mesmo sendo esse alvo, mesmo falando mal contra vós, tenham um bom procedimento. Não se misturem, não se igualem ao mundo, mas mostrem que vós sois diferentes. E isso é um chamado para nós hoje, mostrarmos a esse mundo o quão diferentes somos. O que verdadeiramente o Evangelho fez em nossas vidas. Não importando que apontem para o que nós éramos, mas para que vejam o poder do Evangelho dia após dia em nossas vidas. O verso 13 e 14, por isso que eu pedi que vocês deixassem aberto, diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. No verso 13 e 14 tem dizendo que nós cristãos temos que ser bons servos, ou bons moradores dos locais onde estamos. O cristão ele deve se submeter às ordens, porque isso recomendará Cristo a outros. O fato de nós nos submetermos às ordenanças evitará a censura do nome de Cristo. Os incrédulos, eles observam o comportamento dos cristãos e as suas boas obras. E essas boas obras acabam muitas vezes impactando os incrédulos. Ora, como pode esse povo agir dessa forma em meio a essa luta? Em meio ao que estamos passando, em meio à sociedade opressora. Obras que demonstram fé são um poderoso testemunho, e no dia da visitação de Deus o glorificarão, onde Deus revelará e julgará para umas obras e também dará misericórdia por outras. Não é que tudo que se façam contra os cristãos, como ultimamente tem acontecido e o povo tem achado isso muito normal algumas vezes, de verem igrejas queimadas, de verem cristãos mortos. Ultimamente, eu não lembro agora qual foi o país aqui, daqui de perto, que tocaram fogo agora nas igrejas cristãs. Foi no Chile? Chile? Pois é. E muita gente aplaudindo o que estava acontecendo. Intolerância ao nome de Deus. Esse mal não é contra nós.
De certo, antes deles serem nossos, ou virem contra nós, ou quererem ser nossos inimigos, primeiro eles são de Deus. São inimigos de Deus. Nós, como cristãos, devemos nos colocar voluntariamente sobre a égide das autoridades públicas, prestando-lhes uma submissão cristã, porém sem subserviência. A submissão não é uma opção, mas um mandamento para nós. Um cristão não pode ser anárquico nem rebelde, mas pode e deve discordar de uma autoridade constituída sempre que ela exorbitar em suas funções e for além de sua competência. Nós temos que ser submissos, mas não é obrigado a aceitarmos toda a situação ou concordarmos. Primeiro, porque aqui a gente tem que compreender que a submissão ela não significa obediência cega e nem subserviência. Porque para Deus não há espaço para autoritarismo despótico, nem para absolutismo. Se a gente olhar na palavra, todos os imperadores, governantes que quiseram se levantar como Deus, como senhores absolutos, a Bíblia ela registra muito bem a queda desse povo. Porque só há um soberano. Não há outro soberano. Porém, através de tudo isso, quanto nós podemos passar, ou podemos viver em meio à questão de opressão de governo, ou seja o que for, se nós formos obedientes, ainda que morramos, Deus ele será glorificado nessas ações, porque nós andamos em obediência. Quando qualquer homem desse que tomar para si, ou arrogar para si o título de Senhor e Deus, nós podemos entrar em desacordo com eles. E nesse caso, a desobediência civil não é apenas uma possibilidade, mas sim uma necessidade, uma vez que importa obedecer a Deus e não ao homem. Enquanto a obediência, enquanto a submissão não ferir a supremacia de Deus, a gente está de boa. Mas a partir do momento que o homem quiser para si algo que não é dele, poder que não é dele, nós podemos ser insubmissos e não estaremos pecando. O verso 15 vai dizer o seguinte: se o 13 e o 14 ele diz que todo cristão ele tem que ser um bom servo, ele tem que ouvir o que Deus manda, ele diz que por causa de tudo isso que pode lhe acontecer, mesmo que tudo isso lhe aconteça, os insensatos serão emudecidos, que aí a gente vai dar uma olhada no verso 15. E o verso 15 vai dizer assim, olha, porque assim é a vontade de Deus, que sejamos submissos, que andemos em obediência, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Amados, a obediência civil expressa a vontade de Deus, certo? E de Deus, não para todos, mas para seu povo. Especialmente num contexto em que esse povo é caluniado, perseguido, oprimido, despojado. Um exemplo nosso, como cristão, valerá mais que 1000 palavras. O ditado não diz isso? Um exemplo vale mais que 1000 palavras? E o testemunho irrepreensível é melhor do que qualquer discurso. Isso é o que valerá a nós, o nosso testemunho. A prática do bem é um argumento irresistível que tapa a boca daqueles que se insurgem contra a igreja e contra Deus. Quando nós praticamos nossa fé, nós demonstramos que acusações e calúnias, que as calúnias do mundo são falsas. Porque nós estaremos numa posição de obediência. E tudo quanto
mediante a nossa fé em Jesus Cristo, em tudo que Ele passou, em tudo quanto Deus nos ordenou, tudo que se levantar contra nós, de certo, cairá por terra em algum momento. E eu estou dizendo isso principalmente nesse momento que nós estamos. Porque muitas vezes, nesse momento de política, muitos se vendem, se voltam, se tornam a política e começam a deixar de lado as questões básicas, os mandamentos básicos. Não, que é isso? Mas o irmãozinho que está candidato é crente e ele só está me ajudando. Estava conversando com uma pessoa esse sábado, e aí ele disse assim, que alguém chegou para ele e disse, olha, eu vou trazer fulano aqui na tua casa, que é candidato e tal. Ele disse, não, diga ele que vem aqui quando ele ganhar. Quando ele ganhar, você traga aqui. Porque quando ele ganhar, ele vai ter o que fazer por mim. Antes não adianta. A posição, a postura que devemos tomar. O verso 16, ele vai dizer assim, olha, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. O verso 16, ele está dizendo que somos livres. Somos servos livres. Submissão, ela não significa negar a liberdade cristã. Mas é o ato do povo de Deus verdadeiramente livre. Então, é uma marca nossa. Tem que ser uma marca nossa. E quando nós tratamos de submissão, a gente está tratando em todas as áreas. A gente vai tratar do nosso patrão, da esposa para com o marido, do homem para com Deus, dos filhos para com os pais, e por aí vai, porque isso que instituiu foi Deus, e não o homem. Os cristãos, eles estão livres da obediência forçada da lei, mas usam voluntariamente a sua liberdade a serviço dos outros. É interessante a gente entender que, ou a gente pensar que a nossa submissão muitas vezes vai ajudar muitos, e não só a mim, mas vai ajudar muitos. Porque outros verão o testemunho e também farão o mesmo. E terão uma vida muito diferente da qual muitos pensam pelo fato de não se submeterem a nada. Ah, mas eu sou tal. Ser livres das exigências da lei não justifica um comportamento rebelde e pecaminoso. Pelo fato de estarmos debaixo da graça, não quer dizer que a gente agora pode simplesmente chutar o pau da barraca e fazer o que a gente achar que é melhor, porque estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Pelo contrário. Mesmo se somos livres da lei, então nós vamos continuar tendo um comportamento exemplar para que essa graça seja seja vista por outros através de nossas atitudes. Pois nossas ações não devem ser motivadas pela lei, mas tão somente pelo amor de Deus. Porque a verdadeira liberdade, ela promove o bem ao próximo e a glória de Deus. Quanto mais servirmos a Deus e ao próximo, mais livres seremos. Não estaremos presos à amargura, a ódio, a rancor, não estaremos presos à nossa desobediência, que é um erro que muitas vezes a gente se amarra nele e não consegue se soltar. O verso 17 diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Amados, se nós somos servos livres, nós devemos tratar todos com honra. A exortação aqui é para reconhecer o valor de cada pessoa como portadora da imagem de Deus, além de respeitar todos que possuem autoridade legítima, tanto na igreja, os nossos irmãos aqui,
como no Estado, reis e governantes, e Deus, e principalmente Deus. E todos estes devem receber honra. O temor de Deus é o princípio da sabedoria e o caminho para uma vida feliz, como diz Provérbios 1:7. Não adianta eu não andar com honra com cada um aqui. Eu dizer, eu honro a Deus e não honro ao meu irmão. E pior, não adianta eu aqui ainda não honrar, por exemplo, o pastor Shostin, que tem uma função mais elevada que a minha, ou a pastor Sérgio, que tem uma outra função. Sermos insubmissos, contenciosos, né? Desobedientes, isso não vai mostrar que sou um livre, que sou um escolhido, que sou um eleito, se eu não ando de acordo como deveria ser. Vamos agora para o verso 18. O verso 18 que diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E aqui, meus amados, a gente vai ver que a submissão ela é um princípio espiritual que rege a vida do cristão, tanto como cidadão quanto como trabalhador. Muitas vezes nós temos um patrão que é osso duro de roer, mas a palavra diz que a gente tem que ser submisso. O camarada é ruim, mas a gente tem que ser submisso. Não pode, só porque o camarada é bom, dá tapinha nas costas, paga a hora extra direto, me libera, eu sou bonzinho com ele, mas aquele outro que é ruim eu não dou ouvido. A fé cristã, ela não incitou os crentes à rebeldia nem a um levante contra qualquer um que pense diferente, que haja diferente ou que não seja bom conosco. Ao contrário, orientou-nos a nos submetermos com todo temor a esses patrões, ainda que sofrendo injustiça. Mesmo sofrendo injustiça, nós temos que ser submissos. Mesmo aqueles que maltratam os outros, continuam sendo nosso semelhante. O motivo da submissão está não no temor ao patrão, mas principalmente no temor a Deus. Por causa disso, nós temos, assim como escravo daquela época, que nos sujeitar aos nossos patrões. É um pouco difícil compreender, mas é a realidade. Isso é o que faz a diferença. E tem mais. E devemos servir até mesmo as autoridades injustas para que eles possam ver o nosso bom exemplo, ao ponto de, em algum momento de suas vidas, serem alcançados pelo Evangelho e crerem em Jesus Cristo. O verso 21, ele vai dizer que tudo isso que nós temos que nos submeter, não vamos nos submeter, não é para sermos bonitos, sermos super-homens, mas para seguirmos o exemplo de Cristo. O verso 21, ele diz assim, olha, porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Primeiro sofreu Cristo, e muito mais do que sofremos. Muito mais. Pedro aqui, ele encoraja seus leitores que sofrem injustamente a olharem para Cristo, porque Cristo é o nosso exemplo, morreu em nosso lugar e é o nosso pastor que atento olha para a nossa situação, olha para a nossa vida e tem misericórdia de nós. Deus chama cada cristão, chama a mim, chama você, para
viver sua fé em meio ao sofrimento, pois Cristo sofreu em nosso lugar, e o nosso sofrimento é muito pequeno comparado ao que Cristo sofreu por nós. É ínfimo. Eu separei um texto aqui que diz assim, olha, é um texto de, acho que é Matthew Henry. Ele salienta aqui que os sofrimentos de Cristo nos devem aquietar diante dos sofrimentos mais injustos e cruéis que sofremos, que enfrentamos no mundo. Se Cristo sofreu voluntariamente, não por si mesmo, mas por nós, com máxima prontidão, com perfeita paciência de todos os lados, e tudo isso, apesar de ser Deus homem, não deveríamos nós, que merecemos o pior, nos submeter às leves aflições desta vida, que produzem para nós vantagens indizíveis? Ele está dizendo, olha, se Cristo sofreu tudo isso, será que nós, que somos merecedores desse sofrimento, não deveríamos passar por isso, se esse sofrimento produz em nós vantagens indizíveis? Ora, se Cristo Santo passou por tudo isso, sem pecado, sofreu tudo o que sofreu, pelo meu pecado, pelo seu pecado, acaso nós também não podemos passar por esse sofrimento? Ou não temos que passar por esse sofrimento? Quando a gente olha para a carta de Paulo, essa carta de Pedro, e olhamos para a carta de Paulo a Timóteo, é a mesma coisa, ele vai dizendo, olha Timóteo, é necessário que sofra. Aí Pedro está aqui dizendo, é necessário que passemos pelo mesmo sofrimento, para compreendermos, para que outros vejam e também creiam no Evangelho e abram seus olhos. Porque esse sofrimento que nós passamos produz vantagem indizíveis para nós. Mas, acaso as vantagens que o mundo dá são eternas? A gente tem que pensar dessa forma. Aí agora, eu quero que vocês vejam aí o capítulo 3, verso 1 e 2. Aí ele agora vai mostrar que Deus ele também submete a família. E quando ele começa na família, ele vai dizendo logo assim, olha. 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pedro está sendo bem direto. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, para se caso ele for descrente, olhando, observando a palavra e observando o seu bom testemunho, sejam alcançados por este bom procedimento, pela palavra. Por isso que o Evangelho, para muitos, é loucura. Para muitos somos loucos. Pelo nosso modo de comportamento, pelo fato de muitas vezes passarmos situações complicadas, o mundo olha para nós achando que nós vamos dar uma resposta que o mundo compreende e nós tomamos uma atitude diferente. Quando nós damos ouvido ao Espírito, as nossas atitudes sempre serão diferentes. E as nossas atitudes, de certa forma, sempre impactará o mundo. Quantas e quantas vezes nós não já ouvimos, ora, se fosse comigo, eu não teria feito assim não. Eu tinha rodado a baiana, eu tinha chutado o pau da barraca, eu tinha dito isso. Mas a nossa posição de cristão e o nosso ouvido atento ao que o Espírito Santo nos diz, em obediência àquilo o qual Cristo nos fala e nos tem falado todos os dias, nós damos, minha avó tem mais assim, fulano, sua atitude é como uma tapa de luva. Então nós damos uma tapa de luva no mundo. Porque o mundo não compreende essa atitude. O mundo não compreende a atitude de obediência. O mundo não compreende a atitude do cristão perante as adversidades, quando ele toma a posição de ouvir o Espírito Santo e caminhar segundo a vontade do Espírito. Em primeiro lugar,
A submissão da esposa ao marido é um mandamento, está aqui na Bíblia. O que Pedro está ensinando não é submissão servil, própria de alguém, por exemplo, sem caráter, mas um despojamento voluntário do eu, é o caminhar junto. Essa submissão aqui é aquela mulher que diz assim, olha, eu aceito a tua missão, eu sou tua auxiliadora, eu vou te ajudar. Não é questão de competição. Ah, porque eu ganho mais, porque eu sou formada e tu não és formado, porque a minha posição disso, porque aquilo e por... Pelo contrário, é o amor. É aquilo que arde no peito ao olhar para a pessoa e a compreensão. E dizer assim, eu escolhi ele, ele me escolheu, agora vamos até o fim. O sangue pode dar na canela, eu estou com ele e vice-versa. Deus estabeleceu na criação vários níveis de autoridade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e da igreja, o homem é o cabeça da mulher. A ideia de submissão não é de inferioridade, competição ou rivalidade, mas de parceria. A mulher foi criada por Deus para ser auxiliadora idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos e corresponde ao homem, física, emocional e espiritualmente. Ela compreende. A submissão da esposa ao seu marido deveria ser algo agradável. E a ideia quando Cristo nos criou foi quando Deus nos criou foi para isso. Para que o nosso relacionamento fosse agradável e não um peso. Embora o pecado ele tenha corrompido essa ordem, em Cristo a santidade e o perdão no matrimônio são possíveis. E essa santa sujeição e conduta irrepreensível, motivada pela fé, ela irá auxiliar no testemunho cristão. Somos modificados. Por mais que o seu marido não seja crente, por sua atitude de submissão a ele, pode fazer ele entrar em xeque. O que é que está acontecendo? Mas não para por aí não. Veja o verso 7, o que diz. Olha o 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui, para nós homens, nós temos que ser maridos dignos, para que as nossas orações sejam ouvidas. Para que Deus ouça as nossas orações. Porque assim como Cristo, Ele é o cabeça da igreja e se deu por ela, aí vem essa função para nós também. É mais fácil ser submisso do que dar vida pelo outro, mas a Bíblia é bem clara. A nossa função é ser digno e a nossa forma de corresponder é dando até a nossa vida pela nossa esposa ou pela nossa família. A ética cristã aqui ela é recíproca. No governo, no trabalho e na família. Não há dois pesos e duas medidas. Quanto trata do papel do governo e do cidadão, do patrão e do empregado, do marido e da mulher, dos pais e dos filhos, haverá sempre um equilíbrio. A Bíblia, ela não dá privilégios a uma ou a outra parte, mas dá responsabilidades iguais, direitos e deveres. A submissão da esposa não dá ao marido o direito de ser rude, déspota, encrenqueiro, maioral, não nos dá. Cristo, como Senhor da igreja, a serviu e morreu por ela. O cuidado, isso depende de nós. É mais fácil uma mulher ser submissa a Cristo que o marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja.
Porque a forma de Cristo amar a igreja foi morrendo por ela. Jesus jamais abusou, tiranizou, explorou ou envergonhou sua noiva. Olha só o peso sobre nós. Desrespeito e maus tratos farão com que marido e mulher não orem juntos, não durmam juntos, se afastem um do outro, dando espaço para Satanás. E com isso, o pecado reina entre eles. E esses pecados farão com que Deus rejeite as suas orações. Aí nem vai poder cantar, Deus não rejeita a oração, não é, pastor? Não vai dar para cantar. Deus vai rejeitar, bonito. Certo? O marido que espera a submissão da sua esposa deve estar pronto a dar sua vida por ela. Sabe por quê? Esse é o padrão de Deus. E esse padrão de Deus, ele enquadra todos os cristãos. Eu digo enquadra os cristãos porque os não cristãos, eles vão olhar e não vão crer nessa palavra. Mas se somos cristãos, nós temos que olhar, crer e obedecer nessa palavra. A Bíblia diz que é fácil? É tribulado o negócio. Mas a Bíblia também fala em perseverança e amor. Se perseverarmos em amor, nós vamos chegar até o fim. E aí por isso que a gente agora vai para o verso 8, para a gente já caminhar, encerrar. O verso 8. Né? Se falamos do governo, se falamos da família, agora a gente vai falar sobre a igreja. E aí ele começa dizendo assim, olha, irmãos, sejam compassivos. Olha o verso 8 que diz. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, né? E a gente podia até entrar aqui no 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Amados, como irmãos, nós temos que ser compassivos uns com os outros. Se nós temos uma família abençoada, se a gente olha para os preceitos que aqui foi dito, se essa exortação a gente olha assim, olha, eu posso melhorar e vou continuar melhorando, aqui está um outro ponto. A nossa igreja chama-se IEB Comunhão. Temos que viver essa comunhão. Nós não podemos ser comunhão só de placa, só de fachada, só de slogan. Mas nós temos que viver essa comunhão e essa comunhão ela tem que fazer parte de nossas vidas. Nós não podemos olhar uns para os outros como a gente muitas vezes olha para um vizinho, né? É ele lá e eu cá. Mas temos que olhar uns para os outros como família, como irmãos, amar uns aos outros, né? Nos amarmos como irmãos de sangue, mesmo não sendo de sangue, mas somos muito mais do que isso. Somos irmãos em Cristo. Houve um preço para que fôssemos chamados de irmãos. E esse preço não foi um preço qualquer. Houve um sofrimento muito grande para que fôssemos chamados de irmãos, para que fôssemos chamados de filhos de Deus. A verticalidade da nossa fé, ela desemboca na horizontalidade de nossos relacionamentos. Pode notar, se eu não tiver um bom relacionamento com Deus, se eu não tiver um bom relacionamento dentro de casa, será impossível eu ter um bom relacionamento na igreja. Eu não vou ter um relacionamento bom em canto nenhum. Enquanto eu não resolver esse relacionamento aqui. E esse relacionamento aqui não vai funcionar nunca. Não funciona. A prova de nosso amor a Deus é amar os nossos irmãos. É sentir a dor do nosso irmão. É caminhar junto. Né? Como uma historinha que diz que quando chega o inverno, os porcos espinhos eles vão tudo para a mesma toca.
E eles se furam, se rasgam, e quando chega a primavera que eles saem dali, eles estão muito feridos, mas estão vivos. Nós temos que viver, nós temos que vencer as nossas diferenças para vivermos em união. Assim como a lei toda se resume ao amor, também os relacionamentos humanos, como um todo, se cumprem no amor. Eu tenho que compreender isso. Se Deus diz para nós, olha, deixou como lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, isso não pode ficar só como lei, mas isso tem que ser executado em nossas vidas. E de forma sem medida. É você sentir mesmo, é olhar para o outro e sentir. É você poder chegar no seu irmão e dizer assim, olha, eu preciso de tu nesse momento, e você saber que aquela pessoa, ela vai ter a reciprocidade para com você. A unidade da igreja não é sinônimo de uniformidade. Não, somos diferentes, nós pensamos diferentes. Mas nós podemos chegar numa solução iguais, juntos. Pastor Shostens pode olhar para essa igreja assim, mas ela seria melhor se fosse amarela. Aí pastor Sérgio vai dizer, branco gelo era melhor. Aí eu vou dizer, não, branco neve. Mas em algum momento a gente vai chegar num ponto e vamos caminhar. E não é por causa dessa indiferença que nós vamos nos afastar ou deixar de caminhar uns com os outros. Pelo contrário, nós temos que vencer as nossas diferenças. Há uma necessidade. Não é o meu eu que vai importar aqui, mas o que Cristo quer de nós. Até porque quando nós nos batizamos, nós estamos tentando afogar esse eu lá dentro daquela piscina. Lá do mar, lá do rio, eu sei que o praguento nada. Sai de lá e parece que continua nos acompanhando. Mas todos os dias nós temos que matar o eu nosso. Nós temos que trocar esse pronome, né? Da boca. Passarmos a usar nós. O que será melhor para nós? Como vamos fazer? Como vamos prosseguir? Aonde queremos chegar, né? Tudo isso temos que pensar. Os cristãos podem discordar quanto à forma de certas coisas, mas devem concordar quanto ao conteúdo e à motivação. Somos um corpo, com diferentes membros, e devemos considerar todos de igual modo. Não existe aqui uma palavra de rei ou uma palavra de um plebeu. Mas cada palavra aqui deve ser ouvida, cada ideia aqui deve ser ouvida e pensada. Por isso que nós temos uma assembleia, para que todos falem, de igual modo todos se expressem, e de igual modo todos sejam considerados. E fora de assembleia tem que ser assim também, nas nossas conversas, nos nossos eventos, nos nossos cultos, onde quer que estejamos. Uma coisa muito importante, entre nós cristãos não deve existir partidarismo nem vanglória. Não pode. Nós não podemos ser grupinhos, nós temos que ser um grupão. Porque se a gente crer que vamos para os céus, lá nos céus não vai ter o grupinho de Ivonete, o grupinho de pastor Carlos, o grupinho de pastor Shostens. Ou vai ser o grupo de Jesus Cristo ou não vai estar nesse grupo. Ou não é? Com respeito a Cristo e sua obra, devemos ter a mesma convicção. Essa convicção nos é dada pela palavra de Deus. Tudo o que precisamos saber para vivermos bem um para com o outro está aqui dentro, explícito. Todos os problemas que houveram, que nós podemos ver aqui, que aconteceu dentro da igreja, nós podemos ver e nós podemos aprender, para que não caiamos na mesma situação. E para finalizarmos, o amor entre os membros da igreja deve ser o mesmo amor que existe entre os irmãos de sangue, foi o que eu falei. Temos que amar os nossos irmãos não por causa de suas virtudes
mas apesar de seus deméritos, nós temos defeitos. Não adianta querer amar pastor Carlos só porque pastor Carlos é bom nisso ou aquilo. Mas amar pastor Carlos porque ele tem os defeitos dele, mas apesar disso tudo, a gente continua amando. Essa é a questão. A figura mais vívida da igreja que temos nas Escrituras é a da família. Todos temos Deus como Pai e Jesus como nosso irmão. Logo, somos irmãos uns dos outros. Somos uma família. E se somos uma família, temos que nos considerar até o fim. Temos que nos amar até o fim. E o engraçado é que até o fim não é até o fim daqui, mas é por toda uma eternidade. Porque quando nós amarmos uns aos outros, aí sim, nós vamos compreender que qualquer sofrimento que passemos aqui será muito breve. Porque haverá uma glória eterna para nós. Amém?